Eu acho que nenhum dos dois vai ter coragem de assumir o que deveriam fazer, que é tratar a Copa do Brasil como competição secundária que ela é. Os dois têm jogos importantes na Libertadores. O Palmeiras vai jogar contra o Botafogo, o Flamengo vai jogar contra o Bolívar, segundo jogo na altitude. Então é um risco, né, de eliminação real. Eu diria que em tese maior do que ano passado contra o Olímpia, quando caiu, né? E lógico, o Botafogo já venceu o Palmeiras essa semana e fica evidente que tem condições sim de eliminar o Palmeiras da Libertadores. Então, no meio disso tudo, a lógica seria você tratar como prioridade o brasileiro e a Libertadores. A Copa do Brasil você vai jogar com o que for possível, mas duvido que façam isso. A Copa do Brasil não tem essa importância. Só no Brasil se dá essa relevância à Copa. Lá fora também acontecem encontros precoces de times grandes, times fortes, e não tratam dessa maneira. Só aqui no Brasil. Eu não acredito que nenhum dirigente, nenhuma comissão técnica tenha coragem de se posicionar assim publicamente, que seria o certo. Olha, a Copa do Brasil a gente vai tratar como competição secundária. A gente vai priorizar a Libertadores e o Brasileiro. Seria a lógica. Não vai acontecer. E isso vai fazer com que haja uma sobrecarga. Né? Muito provável até que eles poupem no Brasileiro e não na Copa do Brasil. E serão 3 jogos entre os dois, numa sequência de 4, né? 4 jogos, 3 Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Primeiro no Rio, pela Copa do Brasil, depois em São Paulo, pela Copa do Brasil, depois no Rio, pelo Brasileiro, segundo turno. Né? Primeiro turno já foi um 0-0 no Allianz Parque. E no meio disso tudo, o Flamengo faz um jogo em São Paulo com São Paulo, e o Palmeiras faz um jogo, me parece que em Porto Alegre contra o Inter, né, Danilo? Acho que é isso. Logo depois do jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Rio de Janeiro. Então, sequências bem difíceis, né? Logo depois vem a Libertadores. No caso do Palmeiras, a vantagem que há é que o adversário da Libertadores também está envolvido em todas as competições. No caso do Flamengo não tem isso, porque o Bolívar só vai se dedicar à Libertadores, evidentemente, não vai se preocupar com o seu campeonato, até que parou agora durante o futebol boliviano, parou durante a Copa América, né? Só aqui no Brasil que isso não aconteceu. Então, acredito que deem prioridade até a Copa do Brasil, mas acho um erro. Acho um erro. Não importa o adversário. A Copa do Brasil não é o brasileiro, não é a Libertadores. Ela deveria ser tratada como tal, como Copa. E você joga com o time que for possível. O que é mais importante? Se classificar na Copa do Brasil ou avançar da Libertadores? Tem que fazer escolhas. E para isso se monta elenco, para você usar outros jogadores também. Vamos ver como é que vai ser. É muito difícil falar por enquanto. O que eu estou dizendo, evidentemente, é o que eu acho que vai acontecer. Posso estar enganado. Pode chegar na hora, um dos dois ou os dois adotar essa estratégia, que é o que fazem os times do mundo inteiro, né? Quando estão divididos entre competição internacional, Liga dos Campeões, no caso dos europeus, campeonato nacional do país e a Copa do país. A Copa sempre é o menos importante. E a Copa do Brasil é menos importante. Enfim, vamos ver como é que vai ser. É um bom ponto esse, Apesar que o Danilo. prêmio, apesar que o dinheiro que corre na Copa do Brasil de premiação é muito alto, né, Mauro? Muita grana. É que é desproporcional, né? O dinheiro é alto, mas não é o que define a vida do Palmeiras nem do Flamengo. Tá, Não é o que define define. dos O que define a vida do times Flamengo e do mais Palmeiras endividados. é ganhar a Libertadores, é ganhar o título brasileiro, muito mais importante. Esse argumento financeiro para time falido vale. Para time que não está falido, no caso dos dois aí, eu acho que sabe que não vale. E assim, a premiação também é boa no brasileiro, porque a premiação do brasileiro é o quê? A cota que se recebe de televisão, né? Só que você tem ali um garantido ali, o valor que se faz 38 jogos. No mata-mata, não, você vai avançando e vai ganhando, vai ganhando. Por isso que a Copa do Brasil dá esse montante. Se você ganhar um título, você vai avançando fase por fase. A cada fase você vai recebendo e vira um bolo enorme. É uma distorção bizarra da CBF. Todo mundo sabe disso, né? Mas eu acho que não é argumento para times como Palmeiras e Flamengo. Ah, vou ganhar mais aqui. Você pega esse valor dentro do orçamento de Palmeiras e Flamengo, do Palmeiras de quase 1 bilhão, o Flamengo de 1 bilhão e 300 e tanto, não é o que vai mudar os rumos desses clubes. Agora, ser campeão da Libertadores é muito mais importante. Ser campeão brasileiro é muito mais importante do que ganhar a Copa do Brasil. Esse é um bom argumento, Danilo, porque de fato tem uma distorção no Brasil, né? Nos outros lugares as Copas não é uma coisa tão relevante assim. Aqui é. Aqui a Copa do Brasil é da trinca dos campeonatos importantes. Você acredita que Palmeiras ou Flamengo, sobretudo Palmeiras, o Abel pode dar uma na louca e poupar, vou poupar o time inteiro aqui, vou com o time reserva, porque a Copa do Brasil não importa? Não, eu vejo, como o Mauro falou, eu acho que o Palmeiras vai colocar o time reserva nesses jogos contra Inter, Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão.
e jogar com força máxima, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. A previsão, inclusive, né, o Palmeiras faz a previsão, todos os times fazem, né? Eu estava dando uma olhada na previsão orçamentária do Palmeiras agora, e prevê o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, claro que isso não vai mudar o rumo, vai quebrar o Palmeiras, como disse o Mauro, mas você faz uma previsão imaginando, o Palmeiras imaginava que chegaria pelo menos até as quartas de final, sendo que normalmente o Palmeiras já faz uma projeção bem conservadora. Então, não que isso vá definir, mas eu entendo que o Palmeiras vai tentar dar o máximo agora nessa reta final aqui, reta final entre aspas, né, de Brasileirão, até começarem esses confrontos para poder ter uma boa pontuação, e aí joga com força máxima os 2 confrontos contra o Flamengo pela Copa do Brasil e depois os 2 do Botafogo, porque eu acho que o jogo é pesado. Eu até concordo com o Mauro, eu acho que a partir do momento que, vamos supor, o Palmeiras e o Flamengo falassem, vamos jogar com os reservas na Copa do Brasil, você, na teoria, né, desde que não sejam 5-0 para qualquer um dos lados, você diminui um pouco o impacto em uma eventual eliminação e consegue manter o resto do ano um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade muito grande para você sair de uma sequência dessa, enfim, com uma força muito grande. Foi um sorteio que eu tenho certeza absoluta que nem o Palmeiras nem o Flamengo gostaram. Para a competição é ótimo, até já respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito bom para a competição. Todo mundo vai querer assistir esse jogo, assim como o Flamengo, o Botafogo e o Bahia também é um jogo muito bom para se assistir. E já aproveitando aqui, você não perguntou, mas o São Paulo para mim deu uma sorte danada. Não só porque vai enfrentar o Goiás na Copa do Brasil, que é um adversário bem alcançável, né, digamos assim, mas também porque o São Paulo vai ter que enfrentar o Palmeiras e o Flamengo com o time B no Brasileirão, nessa minha projeção, imaginando que os dois priorizem a Copa do Brasil. E aí você vai falar, pô, mas o São Paulo também tem uma sequência, mas o São Paulo poderia jogar com o time mais ou menos contra o Goiás, coisas que o Palmeiras e o Flamengo não poderiam fazer numa Copa do Brasil, e na Libertadores o Palmeiras também tem um adversário mais difícil e o Flamengo tem altitude. Então eu acho que nesse caso aí o São Paulo se deu bem, foi bastante privilegiado, claro que não tem culpa nenhuma, é acaso, mas o São Paulo para mim se deu muito bem com esse sorteio. Falaremos aí do São Paulo, que pode ter dado sorte no sorteio, mas deu azar no campo, né? Perdeu o Alisson, peça muito importante. Se Arnaldo Ribeiro estivesse aqui, e sempre é bom registrar, continua em férias. Arnaldo Ribeiro está na Sicília, com medo do vulcão, imaginem vocês. Ele detesta férias, ele adora trabalhar, deve estar encarar de o vulcão. Ele adora vulcão, ele adora vulcão. É isso. Tem lá um vulcão que está fazendo um calor danado na Sicília, ele está de péssimo humor, está vendo a gente agora, nesse momento, mas diria, viu, Danilo? Aliás, Danilo, eu lhe devo desculpas, você sabe por quê. Eu me penitenciei durante todo o fim de semana, depois de ter trocado o seu nome. Há confusões e confusões, né? Há confusões que poderiam até ter sido uma homenagem para você, mas de fato, no caso, não foi. Você me desculpe, eu fiquei ajoelhado no milho durante o sábado inteiro, depois da gafe que cometi na sexta-feira. Mas Arnaldo Ribeiro diria, âncora, que futebol você não ganha apenas em campo, que é necessário um trabalho de bastidor. Lembremos que o presidente do São Paulo, o intrépido presidente do São Paulo, foi chefe da delegação brasileira na Copa América. Lá, certamente, ele trançou os pauzinhos para que o São Paulo fosse beneficiado nesse sorteio na Copa do Brasil. Ele podia... pois é, teve isso. Aqui, Mauro, deixa eu só voltar com você rapidamente, porque tem a ver com o que você falou, e é uma mensagem interessante aqui da Helena, e ela é muito educada, fala assim, bom dia, com todo respeito, o elenco que tem o Flamengo não dá para brigar pelos 3 títulos. Se tem alguém que tem elenco, são Palmeiras e Flamengo, de fato, Mauro. Não, mas eu não falei porque não é para brigar, não falei que é para desistir, que é para jogar a toalha. Falei em priorizar. Priorizar não significa eu quero ser eliminado da Copa do Brasil. Não, eu quero me classificar na Copa do Brasil. Mas se eu tenho um jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro do domingo, eu vou colocar o meu time mais forte contra o São Paulo do Brasileiro domingo. E do Palmeiras eu vou colocar um time misto, vou analisar a condição dos jogadores, eu vou revezar alguns atletas e vou trabalhar
com um time forte, mas um time que não vai ser minha força máxima, porque eu quero ganhar do São Paulo domingo no Morumbi, porque eu quero liderar o brasileiro, que eu quero ganhar o brasileiro. E aqui na Copa do Brasil eu vou ver o que eu consigo fazer. É isso que eu quero dizer. Mesmo valeria para o Palmeiras. Não é desistir. A gente tem que entender o significado das palavras. Priorizar não significa que você vai desistir. Você vai priorizar um campeonato. Mas você não vai desistir do outro. Você vai tentar avançar no outro também. Mas ciente de que a sua prioridade não é aquela. Foi isso que eu falei. Como se faz lá fora, que eu acho que é o certo. Até porque nem tudo que vem lá de fora deve ser copiado. Mas algumas coisas, assim, são muito básicas. Isso para mim é muito claro. Não há como comparar a importância de um campeonato nacional em 38 rodadas, um título brasileiro, com Copa do Brasil, gente. Não dá. Isso é uma distorção, maluquice. Entendeu? Essa coisa maluca de mata-mata, não sei o quê e tal. Entendeu? E Libertadores. Os dois estão envolvidos nas 3 competições. Nas 3 Trajano, competições. Boa. Trajano, olha quem está aqui, hein? Fernando. E ele fala o seguinte, ó. Olha ele aí, o Fernando. Ele fala o seguinte, ó. Como o meu nome é Fernando, sugiro que os debates sejam mais acalorados. Está muito calmo. Então, então eu vou botar fogo. Isso, vou botar fogo aqui. Isso, Vulcão. É o vulcão do Arnaldo lá. Bom, não, é uma pergunta que eu quero fazer, porque eu estou em dúvida. Houve um surgimento aqui entre nós de uma possível ajuda ao time do Morumbi. Né? Sim. Né? Ô, Zé, faz favor, Zé. Eu tô brincando, porque daqui a pouco começa assim. Eu fico inventando teoria da conspiração. Então. Olha que o Fernando já gostou. O Fernando já gostou. Fernando já gostou. Não, o que eu queria perguntar não era isso. Quando a gente falava que na hora do sorteio tinha uma bolinha gelada, como é que era aquilo? Como é que era essa história? Você viu, Trajano, você já percebeu, e agora tem um protocolo do sorteio. As meninas do sorteio, elas mexem as bolinhas, aí elas têm que colocar as 2 mãos para trás e depois pôr de volta a mão no pote para pegar a bolinha, justamente para não ter essa desconfiança de bolinha gelada, bolinha quente. Isso dá a medida da credibilidade da CBF. Né? E ontem já tinha gente falando que o 9 e o 6 não tinha diferenciação na hora do sorteio dos mandos. Então a pessoa podia chegar lá e falar assim, é 6. Não, é 9, porque, né? Porque teve aquele sorteio que tinha uma bolinha e ficava em cima que nunca se mexia. Lembra? Isso. Olha, então, com toda certeza, o próximo sorteio da próxima Copa do Brasil será com a inteligência artificial, sabe? Isso. Já pensou? Porque do jeito que as coisas estão caminhando, o negócio está feio. Mas, enfim, então, o Fernando, espere até o final do programa, que eu garanto a você que teremos muita polêmica ainda, muita discussão. Trajano, ele gosta rapidinho, de conflito. Pintou um VAR aqui, hein? Porque aquele é um Fernando impostor. O Fernando verdadeiro acabou de aparecer agora. Fernando Roberto, somos 2 Fernandos e pensamos da mesma forma. Chegou então, um novo Fernando. Então você que é um impostor, cale-se, deixe o Fernando verdadeiro se manifestar. Ele ajudou o debate, o Fernando, não é assim, não. Vem cá, o Juca e Danilo, minha argumentação de espanholização está indo para o vinagre, hein? Eu sei que eu estou rompido com o Mauro, há algumas semanas por causa disso, e agora o Botafogo vai lá e joga pra caramba contra o Palmeiras e é o líder do campeonato. Não é só isso, âncora, não é só isso. A espanholização não se dará no futebol brasileiro porque os clubes que não têm o tamanho de torcida que tem Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, né, os 5 mais populares, os que não têm número suficiente de torcedores para que, bem administrados, façam frente a esses que têm toda essa massa torcedora. É você pensar isso. Que clube europeu, tirante os grandes clubes europeus, mas do segundo escalão, tem, por exemplo, o número de torcedores que tem o Grêmio, que tem o Inter, que tem o Galo, que tem o Cruzeiro? Não tem. Não tem, porque não tem as dimensões do Brasil. Então, esses clubes brasileiros, com mais de 1 milhão de torcedores, bem geridos, não permitirão que haja espanholização. Eu não acredito nisso, nunca acreditei. Bem geridos, Gilca? Tem isso aqui no Brasil? Dá para contar numa mão só, bem geridos, dos grandes.
A maioria é muito mal administrada. Agora, tem outra coisa. Esses clubes não têm média de público que os clubes europeus têm, não. Os clubes médios da Europa têm média de público melhor do que os clubes aqui do Brasil, de milhões de torcedores. Exatamente. O Botafogo lidera o campeonato, conseguiu colocar 39 mil contra o Palmeiras, mas joga para 20 mil, jogou para 11 mil já, liderando o campeonato em segundo lugar, em terceiro lugar. Exatamente, porque não tem a gestão que esses clubes europeus têm, não tem a política de marketing. Está liderando, Juca, ninguém vai, vão 11 mil pessoas, 20 mil pessoas, time líder do campeonato. O brasileiro não vai a estádio de futebol como lá fora. Eu acho muito questionável isso, sinceramente. Tem muito torcedor, mas não vai. Os caras não vão. Quer dizer, você acredita na espanholização? Eu acho que, de certa forma, até já acontece. Quem está ganhando os últimos campeonatos? O Palmeiras ganhou 16, ganhou 18, ganhou em 19, o Flamengo ganhou em 22, ganhou em 23, o Flamengo ganhou em 20, ganhou em 19. Teve um Atlético e um Corinthians no meio. O Brasileirão só deu Palmeiras e 2 vezes o Flamengo. O resto tudo Palmeiras. Mas houve uma época que o Santos mandou no futebol brasileiro, depois houve uma época que o São Paulo mandou, que o Flamengo mandou. Que eu quero dizer mas era outra época, não tinha Brasileirão, só tinha Rio e São Paulo. Mas o que eu quero dizer... Eu acho que, de certa forma, isso já acontece. De certa forma, já acontece. Os outros deveriam ficar atentos. O Corinthians, por exemplo, tem torcida aberta. Vai competir com o Palmeiras? Não vai competir. Está competindo para não cair. O Grêmio tem torcida, está competindo para não cair. E os outros que estão competindo lá em cima, porque é SAF. Aí chega alguém de fora, o mercado desregulamentado, mete dinheiro, compra jogador. E vocês viram o João Textor reclamando da folha salarial do Bahia? É brincadeira. Por que você dá tanta atenção ao que ele tem a dizer? Sinceramente, eu não sei por que você dá tanta atenção. E ainda fica ditando regra. Eu estou avisando aqui ao Palmeiras, ao Flamengo, que se eles não abrirem o olho com o Bahia... É brincadeira, cara. Sendo que ele ficou 2 anos, o time dele, 2 anos dando déficit, ele contratando. Quando ele fala de teto salarial, é uma política que prioriza o Botafogo, porque você faz um jeito que você tem déficit, pode contratar e o teto salarial é equilibrado. Na verdade, a gente devia falar de um fair play que poderia unir todos os clubes em outro molde e não teto salarial. Não. E aí ele alega que ele da França compete contra os árabes e que ele no máximo pode ser segundo colocado, mas o time dele não é segundo colocado desde 2016. Pois é. O Lyon nem para a Champions está indo com ele no comando. Quer dizer, é uma brincadeira isso. A minha tese é a da autossustentabilidade. E eu ainda não estou convencido nem que o Palmeiras, nem que o Flamengo se tornarão autossustentáveis. Né? Vamos assistir, vamos ver como é que se desenvolve a questão das eleições do Flamengo. Né? Que tipo de racha isso pode fazer em futuras administrações do Flamengo? Vamos saber o que vai acontecer quando Leila Pereira sair do Palmeiras. Ainda tem muitas interrogações para que a gente possa dizer... Sempre vai ter, Juca. Não, eu sei. Sempre vai ter, mas os dois são autossustentáveis. Não foi a Leila Pereira que fez o Palmeiras, foi o Paulo Nobre. Não, e o Palmeiras continuou com o Gagliotti e continua com ela. Na base do mecenato. Se a Leila sair, o Palmeiras vai continuar forte, vai arrumar outro patrocinador. Espera um pouquinho. Na base do mecenato. Então, a base que permitiu ao Palmeiras subir não é exatamente um modelo de gestão. Foi uma generosidade de um palmeirense de 4 costados que falou: o meu filho é o Palmeiras, eu vou cuidar do Palmeiras. E fez o bem que fez ao Palmeiras. Mas o que eu quero dizer é isso. Eu ainda não estou convencido, posso me convencer, não estou convencido de que tenhamos uma situação de firmeza suficiente. O Flamengo está falando em ter estádio. Eu ontem conversava com um especialista rubro-negro, contra o estádio, ao dizer: esse estádio vai custar 3 bilhões. O Flamengo não tem que fazer isso. O Flamengo tem que forçar uma situação para ter o Maracanã, mudar a maneira de concessão do Maracanã. Enfim, há muitas interrogações ainda para a gente firmar que o futebol brasileiro sofrerá. Não existe a possibilidade de ficar com o Maracanã, Juca. Isso não existe. O Maracanã é um rolo com o governo do Estado. Isso não existe. E esse número de 3 bilhões, desculpa, é um número chutado. Ninguém sabe quando vai chegar nesse número. O terreno nem foi comprado. É coisa tão embrionária. Aliás, esse negócio de contra o Estado... Eu nunca vi tanta gente contra o estádio do Flamengo com relação a outros clubes que construíram estádio.
É impressionante a preocupação de tanta gente. Agora a pessoa está preocupada com o Maracanã, está preocupada com o terreno abandonado lá do Galo. Não é para nada aquele terreno, dando prejuízo para o tal do fundo. Agora está todo mundo preocupado. Agora, eu acho que assim, é lógico, o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras foi um ato de generosidade, mas paralelamente ele estruturou o clube. Ele arrumou a casa. Exato. E ele colocou o Palmeiras no trilho. Do Galo, né, Mauro? Tem o contra-exemplo do Galo. Exato. Que é Aí, a partir do momento que ele sai, ele deixa o clube organizado. O Gagliotti deu sequência, a Leila dá sequência. Se a Leila sair, como é que vai ser sem a Leila? O Palmeiras vai arrumar outros patrocinadores e vai seguir forte, porque o clube está estruturado. É como eu vejo. É diferente da situação do Flamengo, que fez um outro caminho, mas os dois acho que já são autossustentáveis. As SAFs que eu não sei, porque a SAF é aquele negócio, o cara é investidor, o cara investe, está tendo retorno? Se ele não tiver, ele pode ir embora amanhã, na hora que ele quiser, ele pode desistir. Né? Enfim, Agora... mas para clubes que viraram SAF, que não tinha opção, né? Estão aí surfando essa onda. Vamos ver até onde que isso vai.